Bem-vindos aí à nossa sala de visitas, o nosso cafezinho aí de toda segunda-feira, para a gente falar um pouco de ciência, espiritualidade, filosofia, como tudo isso interage na nossa vida pessoal, na nossa vida de empreendedores, nossa vida de profissionais, e dar um suporte a todos vocês para que a gente possa, a partir disso, melhorar, né? Propor um melhoramento contínuo, ou seja, de estar sempre amanhã melhor que ontem, melhor que hoje, e assim você vai sucessivamente num processo de amadurecimento e crescimento. Sabe que esse termo vem, inclusive, de uma filosofia japonesa que, pós Segunda Guerra Mundial, eles tiveram que se reinventar para reconstruir um país destruído. E algumas filosofias são utilizadas hoje na gestão, né, e o melhoramento contínuo é uma dessas filosofias, que você tem que estar sempre hoje, né, no dia seguinte, melhor que o dia anterior, comparado com você. E isso fez com que tivesse um crescimento absurdo do país, uma reconstrução muito rápida. Essas filosofias são utilizadas até hoje no mundo corporativo e no empreendedorismo. Isso é coisa que a gente vai falar mais para frente, mas hoje nós temos o prazer de receber aqui o neuropsicólogo, tá? Ivan Fialho. Ele é especialista em avaliação neuropsíquica, um negócio muito bacana, interessante, que serve tanto para as idades, né, mais avançadas, em determinadas ocasiões, que ele vai explicar para a gente, e também para o neurodesenvolvimento, né, para as crianças. A gente vai falar aqui um pouco também como lidar com essa questão, que entra numa segunda fase, que a gente chama de reabilitação. Isso tudo vai ser nesse bate-papo. Se você tem interesse por esses temas, né, e esses temas especificamente, tanto para o idoso, chegando a determinado momento, que são questões sociais, que envolvem essa questão do cognitivo, tanto para a criança, né, que está em fase de desenvolvimento. A gente teve Covid aí, isso interferiu também no neurodesenvolvimento. A gente está com um especialista aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é essa avaliação e de que forma a avaliação neuropsíquica pode ajudar a gente, tanto a criança quanto as pessoas mais idosas. Mas se você tem alguém que tem interesse nesse assunto, né, tanto no neurodesenvolvimento, a parte da criança, a gente está falando aqui de déficit de atenção, a gente está falando de algumas outras doenças, autismo, que pode estar contido um interesse grande aqui nessa questão do neurodesenvolvimento, e também como essa avaliação psíquica pode ajudar, assim como pessoas idosas, né, como Alzheimer, como passa isso tudo. Lembrando que as nossas discussões aqui têm um cunho tanto filosófico e de tratar sempre em tese. Então ela não tem o intuito de tratar especificamente, né, ou de um caso específico ou de pessoas especificamente. A gente vai falar em tese aqui dessas questões, como elas interferem no dia a dia e de que forma esse teste ele pode nos ajudar e ajudar também a parte médica, né, em realizar diagnósticos e prognósticos, né? Bem, para introduzir o tema, eu trouxe uma questão muito interessante para vocês, que é um pouco do que a gente se propõe aqui no nosso cafezinho, né? Falar um pouco de filosofia, de ciência e misturar essa questão toda para que a gente possa sair daqui todos nós com um pouco mais. Né? Como diz o Cortella e um provérbio chinês, que ele fala quando duas pessoas se encontram, acho que a gente comentou isso na outra live, cada um traz um pão. Quando elas se encontram e trocam esse pão, cada uma vai sair com um pão. Mas quando duas pessoas se encontram e trocam ideias, cada uma sai com duas ou mais ideias. Então é essa a ideia. Né? Essa é a ideia de que a gente saia daqui mais forte, que a gente saia fortalecido, que a gente saia pensando mais. Eli, presente aí. Então, que a gente saia mais fortalecido. E de que forma? Eu acho que essa é a questão chave. A gente pode trazer isso para a nossa vida pessoal, a questão toda de empreendedorismo, da nossa vida de trabalho, e fortalecer para que a gente possa nos tornar mais fortes. Mas esse tema envolve a parte cognitiva. E como eu vinha falando aqui com vocês, durante o nosso desenvolvimento, desses nossos primórdios, para que o nosso crânio ele desenvolveu para frente, né? Teve um desenvolvimento, a gente compara com os nossos ancestrais, a gente percebe que houve esse movimento justamente para a área do lobo frontal, do córtex pré-frontal. Isso foi um desenvolvimento cognitivo, na verdade. O cognitivo, essa área da frente do cérebro,
que é responsável justamente pelo aprendizado, de formar algumas noções, que eu vou falar algumas para vocês aqui, que a gente possa distinguir, que a gente possa aprender, que a gente possa pensar o juízo de valor. Por isso que algumas demências do idoso, principalmente, né, demência senil, o idoso começa a perder um pouco do juízo, né, a gente começa a ficar muito claro isso. Às vezes o pudor, o senso crítico, né, de não pode urinar em qualquer lugar, porque muitas vezes essa demência ela pode afetar essa área, que é uma área de juízo de valor, e esse juízo de valor vai também influenciar no componente social. E isso pode, até certo ponto, levar a uma condição que ele tem uma dificuldade maior na sociedade, ou possa causar prejuízos na sua vida financeira. Isso tudo vai ter um impacto. E é necessário, de alguma forma, que a gente possa mensurar isso, né? Então, algumas das questões que estão ligadas com essa área do cognitivo, por exemplo, para vocês terem uma noção, é a nossa ideia de percepção, de aprendizado, a memória, que existe a memória recente, que é aquilo que eu acabei de fazer, e aquela memória tardia, que é que eu fiz há anos. Vocês reparem, por exemplo, que o idoso, já com certo grau de demência senil, da evolução da própria idade, ele pode apresentar, é mais comum que ele apresente a perda da memória recente. Ele não lembra o que ele fez, tomou no café da manhã, mas ele lembra tudo da infância, né? E ele começa a se apegar aonde ele tem preservado. E aí muitas vezes as pessoas acham, nossa, mas eu fui na casa do vovô, ele só falou do pai, da mãe, o que ele fez, o que ele fazia, por quê? É uma perda do desenvolvimento dessa área, né? E hoje em dia, o aprendizado, né, é tão interessante que, além por exemplo, antes que eu me esqueça de passar, né, atenção à vigilância, a solução de problemas, a produção da linguagem, todas as questões são produzidas pelo nosso sistema cognitivo. É o que nos diferencia dos outros animais, é a capacidade inclusive, de aprender, né? Isso tudo vai culminar na questão do aprendizado. Evoluímos para essa condição e nos tornamos diferenciados, que é justamente essa questão do aprendizado, o juízo de valor, né? do que eu posso e não posso fazer. E isso tudo influencia numa questão ética, né? A gente deixou de ser só instintos e alguns tipos de sentimentos primitivos. A gente passou a pensar sobre aquilo que a gente faz. É óbvio que ao longo da evolução, de forma assertiva, outras nem tanto. A questão, por exemplo, de estar indo num caminho de destruição do planeta não nos parece a longo prazo ser uma questão inteligente. Então, existem erros e acertos que precisam... Aí a gente entra naquela outra seara, que é uma seara mais ampla, filosófica, espiritual, que discute também essa questão, né, que é mais filosofia, para onde nós estamos indo e fazer ajustes e reajustes para voltar para uma condição sempre melhor. Mas essa questão do cognitivo, ela tem uma parte que vem para a ciência, que é o que a gente vai discutir aqui com o Ivan, que é a questão de você poder medir isso, de você poder mensurar, talvez seria a melhor palavra. Então eu consigo mensurar como está o meu cognitivo hoje? Consigo. E eu consigo comparar com ele daqui a um ano? Consigo. Então, o que pode fazer o meu cognitivo mudar? E por que é importante eu fazer essa avaliação? São questões que nós vamos conversar e discutir com o Ivan, né, dentro de instantes aqui. Vamos tirar todas essas dúvidas a partir de agora com o neuropsicólogo Ivan Fialho, e a gente vai chamá-lo aqui agora para a live para a gente poder conhecê-lo e tirar todas as dúvidas. Oi, Ivan aí. Tudo bem, Tudo bem, Carlos? Ivan? Joia, seja bem-vindo aí à nossa sala de visitas aqui à segunda-feira. Eu não posso oferecer para vocês, mas tem um cafezinho aqui, olha, quem tiver, já pega, coloca o cafezinho, que o assunto hoje é interessante pra caramba. E o Ivan é um cara muito experiente, trabalha nessa área já há algum tempo. Ivan, o pessoal já está esperando aqui para tirar as dúvidas aqui com você, né? E eu queria começar aqui a nossa entrevista, o nosso bate-papo aqui, tá? Com um assunto extremamente interessante, né? Que é essa questão da variação neuropsicológica, né? E que trata muito aqui dessa questão cognitiva. Eu dei uma palhinha aqui no início, né? Do que é essa questão cognitiva. Eles estão
já ciente aqui, a nossa ideia é trazer de maneira simples e descomplicada. E fala um pouquinho para gente, Ivan, do que se trata a avaliação neuropsicológica? A avaliação neuropsicológica ela é um processo de investigação dos domínios cognitivos, né? Então, é possível, através de tarefas que a gente vai denominar tarefas normatizadas, né? O que seriam isso? Eu tenho um grupo normativo, né? Então, imaginem que eu tenho 100 pessoas dentro da mesma faixa etária e todas essas pessoas eles vão ser submetidos à mesma tarefa, como, por exemplo, um teste de inteligência que vai pedir para que o senhor, por exemplo, me diga o significado de algumas palavras, né? Então, existem testes que vão começar com palavras simples, né, que você vai precisar conceituar, até chegar a palavras mais complexas. E aí eu vou pegar o desempenho desse grupo normativo e vou extrair essas informações. Então 50% desse grupo foi capaz de chegar até a pergunta de número 10, por exemplo, né? Seriam 20 perguntas. Né? Apenas 5% conseguiram chegar até a última pergunta, até a 20ª. Então a gente vai extraindo dados que vão permitir a gente comparar o desempenho desse paciente com o que é esperado dentro da sua faixa etária. Então, essas tarefas, né, que agora a gente vai denominar como testes psicológicos padronizados ou testes neuropsicológicos, eles vão avaliar a capacidade de memória, por exemplo, a capacidade de inteligência, linguagem, atenção, funções executivas. Então, existem vários domínios cognitivos que podem ser investigados através dessa avaliação. E como o senhor falou muito bem no início, a demanda, né, os objetivos provenientes dessa investigação, eles vão ser muito variados, contemplando crianças, adultos e até mesmo idosos, desde, claro, né, compatível com o que foi solicitado pelo clínico responsável. Lembrando que a avaliação neuropsicológica ela é um exame complementar. Então, ela vai trazer uma percepção complementar sobre um acompanhamento que já está acontecendo. Então, assim, nos ajuda, eu vou fazer um pouco aqui o papel até dos nossos ouvintes aqui, no sentido de buscar aquelas coisas que nos causam mais, assim, dúvida, né? Então, a memória, você falou da memória, por exemplo. Então, a gente consegue, então, isso é muito importante, eu acho, tanto para o adulto quanto a questão da fala para a criança, né? Esse desenvolvimento do cognitivo. Eu consigo, então, mensurar isso. Então, você falou que o estudo ele é feito comparativo a uma população, né? Então, eu consigo ver os desvios para mais ou para menos dentro dessa população. E outra pergunta, para mim, eu consigo ver, ter uma avaliação, fazer um teste e daqui a um ano repetir e conseguir mensurar aí a minha condição, por exemplo, de memória, se ela flutuou, se ela variou nesse tempo? É perfeitamente possível, né? O primeiro ponto, né, que o senhor traz que é muito relevante. Eu consigo entender se esse desvio ele está dentro de um limiar aceitável? Sim. Né? Isso vai ser muito importante em quadros de declínio cognitivo, por exemplo. Né? Com o passar do tempo, é natural que o nosso desempenho cognitivo ele seja um pouco mais prejudicado. Só que, quando a gente fala de um quadro patológico, de um transtorno neurocognitivo maior, por exemplo, essa perda cognitiva ela é desproporcional ao que é esperado dentro desse processo do envelhecimento. Então, a avaliação ela consegue fazer essa distinção, né, se há uma perda dentro, né, desse limiar esperado ou se isso está muito intenso. E o outro ponto que é muito importante também, né, que o senhor traz sobre a questão da memória, a gente consegue sim avaliar especificamente a memória e mais ainda, é possível que a gente faça algumas distinções. Né? Qual que é o grande diferencial da avaliação neuropsicológica? A gente vai falar sobre memória, mas a gente vai conseguir trazer informações mais detalhadas. Então a gente vai falar de uma memória episódica, por exemplo, né, que por exemplo, quando o senhor se casou, quando o senhor se formou, quando o senhor teve o seu primeiro filho. Então são eventos que aconteceram na sua vida. A gente pode falar de uma memória semântica, né, aquela memória dos significados. Então eu sei que a capital do Brasil é Brasília. Então é uma memória? Sim.
mas é uma memória diferente da memória que eu tenho do dia do meu casamento. Perfeito. Então, a avaliação neuropsicológica ela vai conseguir fazer esse refinamento dos domínios cognitivos, demonstrando se existe uma perda e se essa perda está dentro do esperado para a faixa etária ou se há uma incidência mais disfuncional. Antes de entrar, eu queria fazer um bate-bola aqui, você me dizer se isso pode ser um fator influenciador. Imagine uma pessoa que, né, hoje tem por volta dos seus 50 anos, mas ele teve um problema auditivo bilateral. Então, além disso, ele tinha uma condição socioeconômica muito difícil. Vários filhos, e ele viveu na área rural, então ele não teve acesso ao aprendizado à escola comum. E hoje, com a evolução toda do mundo digital, fica cada vez mais distante. Então, uma pessoa dessa, que ele tem essa perda auditiva e ao longo da infância até a vida dele, ele foi privado do neurodesenvolvimento, desenvolvimento normal, hoje ele pode ter dificuldades cognitivas e mais, que isso possa quase que impedir uma socialização completa se ele não tiver um apoio, um suporte, uma pessoa que possa ajudar ele, como por exemplo, a gente está vendo no mundo da biometria, né, e para entrar em determinados locais, essa pessoa que já tem uma deficiência física, ela pode ter desenvolvido uma deficiência cognitiva por conta da deficiência física não ter sido, e hoje ele apresentar uma condição que ele necessite de um benefício. Eu fiz esse bate-bola meio que de propósito para entrar numa outra área aqui que o Ivan ele atua, né, que é essa parte de legal, a parte também dando apoio e suporte com esse teste, as questões judiciais também, de processo e benefício. Então, já entrei nesse bate-papo para que você possa, Ivan, desenvolver se isso é possível e como isso ocorre dentro desse mundo de processos e benefícios. Um conceito que eu acredito que pode ilustrar bem, né, o primeiro ponto da pergunta do senhor é o conceito da reserva cognitiva. Então, muitos autores vão fundamentar que existe um tripé que vai possibilitar a gente desenvolver essa reserva. O que seria essa reserva? Vamos pensar que eu tenho dois casos. O primeiro caso, que é o senhor apresenta, que é justamente uma pessoa que desde o início da sua vida não foi estimulada o suficiente do ponto de vista do desenvolvimento da sua cognição. Então ela foi privada de um estudo formal, ela foi privada de interações sociais, que a gente vai entender que é uma excelente forma de também trabalhar a cognição. Então ela teve uma vida inteira de privações, onde não foi desenvolvido todo o seu potencial do ponto de vista cognitivo. E no segundo caso, eu tenho uma pessoa que vive uma vida completamente diferente. Ela teve acesso a uma educação formal, além disso, ela tem hábitos que vão possibilitar o desenvolvimento dessa reserva, leitura e escrita constante, hábitos de estudo, próprios exercícios aeróbicos. Então, eu tenho dois indivíduos que, cognitivamente, eles não estão em pé de igualdade. Por quê? Vamos pensar que eles vão desenvolver um quadro onde há uma perda da capacidade cognitiva, como, por exemplo, uma demência. Pode ser que o primeiro caso ele chegue a perder a sua funcionalidade. Por quê? A cognição que ele tinha, ela era suficiente simplesmente para manter ele funcional. Ele teve uma perda, automaticamente há um prejuízo muito intenso nas suas atividades de vida diária. O segundo caso, não. Ele consegue desenvolver esse termo que a gente vai apresentar, que seria essa reserva cognitiva. Então ele tem um percentual linear, onde ele poderia perder, mas mesmo assim ele consegue desenvolver as suas atividades. Então nem todos serão afetados por doenças degenerativas da mesma forma. Simplesmente porque alguns de nós conseguem desenvolver uma capacidade extra, uma reserva cognitiva que vai possibilitar que nós enfrentemos situações variadas. Outro ponto importantíssimo que o senhor traz é sobre a limitação desses primeiros casos. É muito comum, principalmente em casos onde há uma limitação intelectual, a gente vai falar do transtorno cognitivo, uma deficiência intelectual, é muito comum que isso seja confundido com outros quadros. Então, para vocês terem uma
ideia, eu já avaliei uma pessoa com 35 anos de idade, justamente nesse contexto, né, jurídico, que eu vou explicar um pouco melhor para vocês, e que o relato dos familiares foi o seguinte: olha, a gente sempre entendeu que ele era preguiçoso. Em momento algum, a gente desconfiou que ele poderia ter uma dificuldade que limitasse o seu desenvolvimento acadêmico. E aí a gente consegue entender quão relevante é a compreensão desse quadro desde o início. Imagina se ao invés de eu avaliar essa pessoa com 35 anos, eu tenho contato com ela com 6 anos de idade, por exemplo. Né? Porque ela chega até mim buscando um benefício simplesmente porque durante toda a sua vida ela foi incapaz de conseguir ter uma independência financeira. Mas não porque ela era preguiçosa, mas sim porque existia um quadro onde dificultava e muito o desenvolvimento acadêmico de uma forma geral. Então, acredito que esse exemplo ilustra, né, bastante a relevância, né, de conhecermos, né, o nosso funcionamento cognitivo. Então, voltando, né, especificamente para esse caso, ilustrando, né, o papel da avaliação neuropsicológica nesse contexto, como eu disse no início, é um exame complementar. Então, nesse caso, o psiquiatra responsável, né, que já acompanhava esse paciente, entendeu o seguinte: olha, eu entendo que ele tem uma deficiência intelectual. Eu entendo que essa deficiência limita as atividades de vida diária dele. E, consequentemente, ele não consegue ter uma renda por causa disso. Então, dentro do Sistema Único, né, da Assistência Social, do SUAS, é concedido o benefício de prestação continuada para idosos que têm uma renda baixa e também para pessoas que têm deficiência. Então, nesse caso, esse profissional clínico responsável, o psiquiatra, entende a necessidade da gente complementar a avaliação dele. Então, ele encaminha esse paciente para que ele seja submetido ao processo de avaliação neuropsicológica. Então, ao final desse processo, eu consegui fundamentar, através desses instrumentos que a gente conversou anteriormente, que a dificuldade dessa pessoa ela era compatível com o quadro de deficiência intelectual. Então, ele tem agora a fundamentação do psiquiatra, associado a isso, ele tem a complementação da avaliação neuropsicológica. E aí ele vai, né, seguir todos os trâmites necessários para conseguir a concessão desse benefício. Bem, a gente está conversando aqui um tema muito interessante, que é a avaliação neuropsicológica. Esse teste ele é usado hoje em dia com muito êxito, né? Tanto para das extremidades, principalmente, para idosos. A gente usou exemplos aqui, a gente vai falar mais na frente um pouquinho. Aí quem tiver interesse no assunto, compartilha com os colegas como isso impacta no idoso e na criança. A gente vai falar daqui a pouco de neurodesenvolvimento, transtorno de fala, a hiperatenção, déficit de atenção, etc. A gente vai discutir aqui vários temas muito interessantes. Se é do seu interesse ou alguém que seja, compartilha para a gente não perder essa oportunidade. Mas Ivan, você falou uma coisa que me chamou a atenção aqui e traz uma discussão que é mais social e faz parte da sua vivência também, e a gente não pode deixar de falar. Então, uma pessoa que tem um transtorno cognitivo leve, ela tem ela é meio border, né, no sentido de que ela fica no limite, na linha entre normalidade e não. Então, é mais difícil de se chegar a um diagnóstico precoce, porque fica no limite e até que a família consiga se estruturar. Hoje nós temos mais recursos, mais informação para fazer o diagnóstico. Mas imagino que até uns anos atrás, não muito distante, uns 10 anos, uma pessoa com transtorno cognitivo leve, como você acabou de falar, começa a ter problemas na escola, problemas sociais, aí vem o bullying, né? E aí aquilo soma mais o bullying, soma o fato de não conseguir desenvolver porque havia uma dificuldade orgânica para aquilo, e como não é diferente de uma pessoa que estivesse já doente ou que fosse, são tratadas com uma sobrecarga, eu acho, social, ou elas foram, né, ou ainda é hoje, mas no passado tem sido muito maior, por causa até do bullying, com preconceito até, né? Então, o que além de trazer um problema cognitivo, deve trazer também outros transtornos
psíquicos que vão somar a uma condição que leva a uma dificuldade maior no tratamento. Seria isso? É exatamente isso. É importante a gente entender que um dos principais objetivos da avaliação é justamente tentar diferenciar, né, isso é um conceito de um dos pais da neuropsicologia, o Alexander Luria, a gente tentar diferenciar os déficits primários dos déficits secundários. Né? Então, no caso onde há uma deficiência intelectual, né, é muito comum, por exemplo, a gente ter um encaminhamento devido a uma dificuldade de aprendizado. Né? Mas nesse caso, né, o clínico responsável ele pode ter o seguinte raciocínio: olha, há de fato uma dificuldade de aprendizado. Isso é constatado pela escola, né? Eu tenho as notas dessa criança, eu tenho o relato dos pais que vão dizer que, por mais que ela se esforce, ela tem uma dificuldade de absorver a informação. Só que eu, enquanto clínico responsável, gostaria de esclarecer se há um transtorno atencional, né? Se eu não presto atenção em algo, automaticamente eu não aprendo. Se há um transtorno relacionado à capacidade intelectual, que também vai prejudicar a minha aprendizagem, ou simplesmente se há uma baixa motivação para aquelas atividades. Então, é muito interessante a gente tentar fazer essas distinções sobre o que é primário, né, qual é a origem do problema e quais são os aspectos secundários, quais são as consequências desse quadro. Né? Por exemplo, esse caso que eu citei para vocês. Então, há uma deficiência intelectual. Só que, associado a isso, há uma baixa autoestima, há uma dificuldade de interação. Né? Se eu falo que essa pessoa é preguiçosa, provavelmente eu vou ter outros desfechos. Então, quanto mais informações a gente tem sobre esse quadro, automaticamente a gente consegue propor intervenções mais específicas. E aí eu entendo a relevância do diagnóstico. Né? O diagnóstico ele não é um fim por ele mesmo. Né? A gente não quer simplesmente rotular. Né? Muitas das vezes a gente vai apresentar, né, alguns críticos ao processo diagnóstico simplesmente por desconsiderarem que o paciente não está buscando simplesmente um nome. Né? Eu não quero simplesmente saber o que eu tenho para finalizar aí. Ah, não, eu tenho TDAH. Ah, beleza, acabou. Não, pelo contrário. Né? O diagnóstico, na verdade, é o ponto de partida para um acompanhamento mais preciso, automaticamente mais eficaz, mais efetivo, simplesmente porque eu conheço de fato qual é a origem do problema e quais são as consequências. Agora, se a gente acaba ignorando isso, o senhor falou, vai entrar o bullying, né, vão entrar inúmeros outros elementos que vão acabar tornando a vida dessa pessoa extremamente disfuncional. Já seria difícil com a condição que ela tem. Né? Nesse caso, a chance dela ter um êxito, dela ter uma independência bem significativa, né? Vai comprometer muito. Perfeito. E a gente teve agora, Ivan, uma mudança na legislação, acho que na semana passada, que nos trouxe aí, eu acho que uma questão mais severa, né, quanto à questão do bullying. Passou a ser crime. Eu acho que um grande avanço, né, para nós que trabalhamos nessa área, e porque é até mesmo uma questão, é um controle do Estado, né, muitas vezes no sentido de que, para que existe placa de trânsito, né? Se tivesse, digamos assim, a gente não vê placa de trânsito no céu, porque ninguém voa ainda. Então, vai começar a voar, se crescer asa na gente, amanhã começa o pessoal já a abusar. Então, as normativas são para manter a gente num controle social que seja o mínimo possível para que a gente possa se estruturar. Acho que muitas das pessoas não sabem o mal que o bullying faz, né, no sentido de que, se tratando de pessoas que não têm déficit, vai ficar por isso mesmo um agredindo o outro. Mas no meio dessa história toda, existem pessoas que têm dificuldade cognitiva e entram dentro dessa questão. E aí, como você falou, um problema acabam virando outros transtornos psíquicos muito difíceis de tratar. Assim, a possibilidade que a pessoa tinha de recuperar e ter uma vida, digamos, mais interativa, mais saudável, ela é podada pelo próprio convívio social. Então, essa questão da legislação aí, né, dessa mudança, eu acho que vai ajudar muito até que dá um espaço para que a gente possa entender que toda criança ou está tendo algum tipo de dificuldade na escola, para que possa ter acesso à parte clínica, que possa realizar os testes psicológicos,
para ir precocemente você consiga dar o apoio e suporte que ela precisa para desenvolver plenamente a sua capacidade, né, cognitiva. E eu acho que isso foi um grande avanço, né? Essa mudança na legislação. Com certeza. É muito importante a gente valorizar e entender que todos esses episódios, todos esses quadros, que por mais naturais que possam ter sido em algum momento, né, doutor Carlos, hoje não são mais aceitáveis, né, no contexto em que nós vivemos. Se a gente para pensar, talvez há 200, 300 anos a gente poderia estar discutindo se a escravidão deve ou não acabar. Né? Hoje é praticamente impensável a gente discutir sobre isso. Então nós, enquanto sociedades, a gente evolui, a gente entende que normas que antes eram aceitáveis, hoje não são. Então talvez em algum momento, né, era uma brincadeira, não era simplesmente uma forma de interagir. Hoje a gente percebe que há, de fato, prejuízos significativos. E se a gente entende a infância, né, como etapa onde ocorre essa estruturação do nosso próprio sistema nervoso central, é muito importante a gente entender que qualquer episódio que aconteça, né, durante esse período tem um impacto muito maior. Uma coisa é eu sofrer assédio, por exemplo, do meu chefe com 31 anos de idade. Outra coisa é o meu filho, né, com meses, com anos de vida, sofrer algum tipo de assédio durante um contexto escolar. Então, eu também entendo como um avanço. Então, perfeito. E um exemplo que eu acho que a gente traz adição para fazer o nosso público aqui entender melhor, porque a questão psíquica é meio invisível, né? Essas pessoas são invisíveis à sociedade. Porque a pessoa mesmo se esconde, nós tendemos a esconder, até por uma proteção, né? Os pais, esconder para tirar das garras dos outros, né? A criança, a gente tende a isso não ser meio invisível, né, à sociedade, mas é como se fosse o seguinte, comparado com a clínica, uma criança que tem um déficit cognitivo leve, você expor ela a aprender exatamente como as outras e cobrar resultados delas, é a mesma coisa você pegar um diabético e forçar ele a comer açúcar todo dia. Entendeu? Existe uma deficiência orgânica e que precisa de ser respeitada. Então, assim, o mesmo mal que esse açúcar vai fazer ao diabético, esse convívio dentro de um padrão e sendo agredido dentro desse padrão vai fazer esse psíquico dessa criança adoecer e não vai crescer. Então, assim, é preciso de todo esse cuidado, muitas vezes da proteção da própria lei, né, para que as coisas tenham uma proteção e a partir daí a gente consiga, com a tecnologia e com as questões que nós temos hoje, cada vez mais avançadas, a gente consegue, então, recuperar, digamos, ou dar uma condição de qualidade de vida muito melhor a essas crianças, né? Mas antes de entrar aqui no transtorno de déficit de atenção, transtorno da fala, a gente vai falar um pouco de criança aqui também, vamos falar também de reabilitação, qual o papel, né, do teste neuropsíquico na reabilitação. Eu queria finalizar um outro exemplo aqui, que é muito comum na vida de todo mundo que está assistindo. Nós todos vamos, se Deus quiser, envelhecer, né, chegar à melhor idade, enfim. E vamos ter todas essas questões que nós estamos discutindo aqui hoje. Isso é fisiológico da nossa existência. Mas em um determinado momento, aqui a gente vai falar em tese, um caso que eu acho que pode ser comum a todos. Com essa diminuição da parte cognitiva ou de estar afetado algum dessas competências cognitivas, uma pessoa de idade, aí 90 anos, um exemplo, e aí ele começa a ter prejuízos. O que seria isso? É prejuízo na vida social, prejuízo na vida financeira, ou seja, começa a chegar muitas multas de trânsito para a pessoa, e ele perde a carteira, a gente não entende, muitas vezes briga, né, com a pessoa, porque está, assim, pode ser que não seja, ele não está cometendo as multas ali, as infrações propositalmente, ele está tendo algum déficit de atenção que impede ele, né, então isso começa a ter transtorno e colocar até em risco a própria vida, a vida dos outros, é muito comum a gente visualizar. Então a tendência natural, muitas vezes, quando você começa a ter essas deficiências, é você se reservar. Você começa
eu não vou para o outro lado do bairro, agora eu não vou atravessar a rua, agora por quê? É onde você tem a segurança. Mas em alguns casos não ocorre. As pessoas continuam, né, ainda fazendo as atividades, e aí chega num ponto que é um conflito social. Né? Os parentes percebem que existe uma alteração ali naquela pessoa e recorre muitas vezes ao Poder Judiciário e para poder se avaliar se aquilo ali. E aí é uma decisão muito, eu acho, papel de juiz, né? O juiz tem que realmente ser um diferenciado, porque é uma profissão que você julga a vida dos outros, né? Mas naquele momento ele tem que dizer se o Ivan, ele é capaz ou não de gerir as próprias questões dele, né? Inclusive aí, ou se tem que ter algum apoio, ou não tem condição nenhuma. Nesses casos, o Ivan, a avaliação neuropsicológica também é utilizada? É sim, é uma das demandas, se a gente pensa nesse contexto dessa etapa, né, do desenvolvimento de idosos, né, tirando crianças e adultos, é uma das principais procuras para esse tipo de avaliação. Por quê? Né, no caso que o senhor exemplifica, a gente quer entender, né, quais são as reais possibilidades, né, como preservado está a cognição dessa pessoa. Imagina que, além desses prejuízos, existem, por exemplo, interesses econômicos, que é muito comum. Então, eu vou fazer um testamento, eu vou refazer um testamento. Se esse testamento ele é favorável ou não a um determinado grupo, pode ser que o grupo, né, o qual esse testamento não é favorável, pode ser que no futuro eles tentem, de alguma forma, argumentar contra aquilo que foi posto. Então, uma das possibilidades da gente fundamentar, né, essa capacidade, né, a gente atestar essa funcionalidade preservada é através da avaliação. Por quê? Como a gente conversou anteriormente, essa normatização ela vai poder dizer se a perda que está existindo ela está dentro do esperado, né, pensando nos aspectos biológicos do nosso corpo, né, ou se de fato existe um prejuízo e esse prejuízo ele é mais intenso, ele é desproporcional em relação à faixa etária dessa pessoa. Então, nesse caso, por exemplo, a gente poderia avaliar a inteligência, a gente poderia avaliar a aprendizagem, a gente poderia avaliar a memória, a atenção, poderíamos avaliar as funções executivas e a linguagem. Então, testes independentes que vão avaliar esses domínios. Se em todos esses testes eu tenho um desempenho preservado, eu consigo fundamentar que há sim a boa manutenção de um estado cognitivo. Agora, se em todos esses instrumentos há um desempenho rebaixado, eu consigo atestar de uma forma empírica, de uma forma pragmática, que existem prejuízos. E esses prejuízos, eles podem sim acabar comprometendo ainda mais a funcionalidade dessas pessoas. Então, é como se a gente fizesse, de fato, um perfil neuropsicológico, mostrando quais são os pontos mais fortes, quais são os pontos mais preservados e quais são os pontos que merecem uma maior atenção. Muito bom mesmo. Acho que ficou bem claro. Você colocou de uma forma clara que as pessoas conseguem entender. Me remete a uma coisa aqui, eu acho que é um conceito que a gente pode trabalhar. A gente vê muita agressividade entre as pessoas hoje, é um ponto que a gente precisa de resolver, eu acho que na sociedade. E tem uma fala que eu vi de um agente do direito, eu nunca mais esqueci, e eu trago para mim, que é o seguinte: o limite das nossas divergências é até onde vai a parte social e a cordialidade. Quando acaba toda essa questão, a justiça existe justamente para resolver as coisas que nós não estamos conseguindo resolver. Então, resumindo, não é para sair na mão, não é para gritar, não é para ofender, mas você esgota todas as tentativas. Quando não há tentativa, isso devia ser ensinado, acho que na escola. As pessoas entendam por quê. É o exemplo que o Ivan acabou de dar, que a justiça se baseia em questões técnicas e científicas. Então, quando o juiz vai julgar, ele não está olhando o lado de um emocional ou de outro, ele vai pedir ao profissional técnico-científico, como o Ivan, por exemplo, ele vai fazer um laudo, né? Ele vai fazer o teste, vai assinar e vai laudar.
assim como se fosse um médico, como se fosse um engenheiro. Então as decisões vão ser tomadas em critérios. Então isso é uma questão que eu acho que traz muita divergência entre as pessoas. Eu acho que se em determinado momento houve essa questão, é preciso se dar 2 passos para trás e confiar que existe uma questão técnica científica e quem vai dizer se a pessoa tem ou não condição de exercer as atividades vai ser a justiça. E à medida que a decisão for tomada, cabe às partes aceitar. Então isso ficaria mais fácil. Né? É uma questão que mostra, né, que as coisas são baseadas em critérios técnicos e não, por isso, essa importância da parte científica. Critérios técnicos, científicos, né, para que a gente possa se embasar e aí, dentro de uma divergência, dar uma solução, né, sobre todas essas questões. Tem uma pergunta aqui do Roger, Ivan, vou passar aqui para você poder responder para a gente. Claro. Quando houver algo a aprender, essas pessoas podem gerar um grau de ansiedade antes de estar frente com essa situação de aprendizado? Então, eu acho que o que eu quis dizer foi o seguinte: se ele tem uma deficiência, né, ele gera ansiedade, por exemplo, a pessoa que tem deficiência cognitiva leve, e aí começa a matemática, o português, e ele não está conseguindo acompanhar, isso também leva a transtorno de ansiedade? Perfeito. Esses domínios, a gente tenta fazer essa organização no sentido de, então estou avaliando memória, estou avaliando inteligência, estou avaliando linguagem. Então a gente busca organizar, a gente busca categorizar esses domínios para que a gente possa entender essa demanda de uma forma um pouco mais segura e, consequentemente, fazer sugestões e auxiliar, né, o clínico responsável a conseguir fundamentar suas conclusões. Só que todos esses domínios, eles vão interagir de uma forma muito natural, é tudo muito simbiótico, é tudo muito sutil essa interação. Então, qualquer aspecto subjetivo, emocional, pode sim influenciar nesses domínios cognitivos. Por exemplo, a atenção, ela é um aspecto psicológico muito básico. Se eu estou muito feliz, eu posso ter desatenção. Se eu estou muito triste, eu posso ter desatenção. Se eu estou com fome, né, se eu não consigo entender a relevância daquilo dali. Então imagina que a gente está assistindo uma palestra, uma aula, que de alguma forma a gente não entende o porquê daquilo ser importante para a sua vida profissional. Provavelmente você vai ter uma dificuldade de focar a sua atenção naquele quadro. Mas isso não quer dizer que você tenha uma limitação atencional. Quer dizer que a sua atenção foi influenciada por outros aspectos. Se há um prejuízo atencional, automaticamente na semana que vem, por exemplo, quando alguém te perguntar sobre essa palestra, você também vai ter dificuldade de lembrar, porque a gente não vai conseguir armazenar algo que nós não nos concentramos, nos organizamos para poder absorver. Então, esse exemplo, ele demonstra como que esses domínios eles estão encadeados. E como que os aspectos emocionais, como, né, o Roger disse muito bem, a própria ansiedade, pode sim influenciar nesses quadros. E aí a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Caso a gente não compreenda a interação desses aspectos, a gente pode acabar tomando decisões precipitadas. Por quê? Nem todos que terão dificuldade de aprendizagem terão um transtorno específico de aprendizagem. Descalculia, dislexia, desortografia, por exemplo. Nem todos que têm dificuldade atencional terão TDAH, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Nem todos que terão dificuldade de interação social terão TEA, transtorno do espectro autista. Então é muito importante a gente entender que esses elementos eles se relacionam, mas novamente a gente precisa entender qual é o déficit primário que ocasiona essa demanda. Porque se eu tenho uma dificuldade de aprendizado, mas essa dificuldade ela tem como déficit primário aspectos ansiosos, eu não tenho um transtorno específico de aprendizagem. Se eu tenho dificuldade atencional, mas essa dificuldade atencional tem como déficit primário também aspectos ansiosos, eu não tenho TDAH. Então é muito importante a gente entender que esses elementos eles se relacionam. Caso não, a gente pode chegar em contextos um pouco perigosos. Né? Por exemplo, talvez se a gente faz uma enquete informal numa sala de aula e pergunta quantas crianças têm TDAH, pode ser que boa parte da turma
levante a mão, né? Porque a criança acha que, se eu tenho uma dificuldade atencional, eu tenho TDAH. Só que se a gente busca a prevalência desse transtorno na literatura, a gente vai ver que a prevalência está em torno de 5, 7, no máximo 10%. Então, é incompatível a gente entender quão frequente seria, né, no caso, esse transtorno nessa referida classe. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque os aspectos ansiosos, eles vão sim influenciar e muito os nossos domínios cognitivos. Se a gente não consegue fazer essa diferenciação, a gente vai acabar associando uma causalidade que, na verdade, ela não existe. Então, nem sempre vai existir um transtorno do neurodesenvolvimento, mas em alguns casos, sim, a gente pode entender essa dificuldade nesse domínio cognitivo em decorrência de aspectos, né, como o Roger disse muito bem, ansiosos. Então, respondendo à pergunta dele, é sim possível que isso aconteça. E a avaliação, né, o clínico responsável, o neurologista ou o psiquiatra, vão ser os profissionais que vão tentar contextualizar essa demanda e entender se é algo relacionado à ansiedade ou se de fato há um prejuízo que vai compreender o transtorno do neurodesenvolvimento. Uma das formas da gente entender isso, doutor Carlos, é através de uma boa anamnese. Né? Então, por exemplo, eu tenho dificuldades acadêmicas. Ivan, mas isso começou quando? Isso começou com 18 anos, quando eu entrei na faculdade. Mas e durante o ensino médio e ensino fundamental? Não, nunca tive. Se a gente entende como transtorno do neurodesenvolvimento, isso precisa estar presente desde o início do seu desenvolvimento. Então não faz sentido a gente pensar num TDAH. Faz sentido a gente pensar, por exemplo, numa ansiedade para você se adaptar a esse novo contexto acadêmico. Então, o início dos sintomas, a frequência, se ocorre em mais de um contexto. Só acontece na aula de matemática. Será que é dificuldade específica de aprendizado? Ou será que é outros aspectos emocionais associados à matemática, associados àquela professora, por exemplo? Então, é muito importante que a gente entenda esse contexto. Muito legal, e nos traz aqui também uma questão que eu acho que é muito presente na nossa sociedade hoje, que é o fato de rotular. Né? A gente rotula e cria moda. E aí vai todo mundo atrás do rótulo. Então aquele indivíduo é border. Sai um filme que tem um border, aí todo mundo que separou é border. E aí vai um filme que mostra a pessoa que tem distúrbio de atenção, distúrbio de atenção e hiperatividade. Então, assim, cuidado com esses rótulos, é o que o Ivan está falando aqui. Na verdade, os testes, essa parte técnica científica, ela faz para peneirar, e a gente vê a porcentagem que você utilizou, acho que é 3 ou 5% somente, né? Que você realmente vai ter o transtorno ali. E vai para um outro caminho, muitas vezes que é até de Google, de internet, que você leva para o caminho completamente errado. Então é preciso o profissional, você tem que passar por um profissional, fazer todas as avaliações, tanto orgânicas quanto psíquicas, porque eu costumo dizer muito isso. Existe a parte orgânica do cérebro, e se tem alguma má formação, sei lá, alguma questão, um trauma, ou muitas vezes quadros isquêmicos, né, de idosos que passam despercebidos, a pessoa teve uma isquemia e aí começou a ter uma determinada alteração, mas, enfim, é preciso fazer uma boa anamnese, exame físico complementar e avaliar a questão clínico-orgânica e depois, não, agora a gente vai investigar as questões psíquicas, ou simultaneamente, para que não possa ir para um caminho, muitas vezes, completamente errado, equivocado, né? Vamos falar, então, agora, Ivan, da questão, a gente falou aí do idoso, a gente falou das questões do processo de benefício, mas e entramos um pouco já também, mas quais são os principais acometimentos aí e doenças que a gente pode identificar, né, na criança, no neurodesenvolvimento, ou seja, nessa parte de evolução da criança. Se o transtorno da fala é um sintoma presente nesse, e que forma ele entra nesse teste neuropsicológico aqui, na avaliação neuropsicológica, e um ponto que é fundamental, o Covid, essa questão das crianças terem ficado confinadas muito tempo em casa, né, com pouca socialização, isso interferiu de alguma forma nessa geração, ou nessas que estão vindo agora? A questão sobre os transtornos. Então, os transtornos mais comuns, né, para serem acompanhados
são esses transtornos do neurodesenvolvimento. Então, né, o DSM-5, por exemplo, ele vai categorizar, né, como os principais transtornos do neurodesenvolvimento o TDAH, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, né, que foi, né, um dos que a gente falou inicialmente. A gente tem também o TEA, transtorno do espectro do autismo, né, que seria uma segunda, né, possibilidade. Temos o transtorno intelectual, né, a deficiência intelectual, também é um outro transtorno muito frequente, né, para ser avaliado no contexto neuropsicológico. E temos também os transtornos específicos da aprendizagem. Então a gente tem a disortografia, né, que é uma dificuldade gráfica, né, da produção, né, da escrita. Temos a dislexia, uma dificuldade voltada mais nessa interpretação desses fonemas, né, esse contexto relacionado à leitura. E a gente tem também a discalculia, que é uma dificuldade específica no âmbito dessas operações matemáticas. Então esses transtornos seriam os transtornos mais frequentes quando a gente fala de crianças e adolescentes. Sobre a questão da linguagem, é muito importante a gente entender, doutor Carlos, que a linguagem é um dos domínios cognitivos mais complexos que a gente tem. Né? Se eu falei que a atenção seria um dos mais básicos, a gente consegue opor, né, em contraposição, a linguagem como um dos mais complexos. Por quê? Porque a gente precisa utilizar todos esses outros domínios para que a gente produza a linguagem. Então aqui a gente está estabelecendo um diálogo, então a todo momento a gente precisa utilizar a nossa atenção, né? Eu preciso prestar atenção no que o senhor está falando, né, para que eu consiga dar uma resposta compatível. Eu preciso acessar o meu conhecimento adquirido ao longo da minha vida, né? Então eu preciso utilizar a minha memória para poder, né, responder as perguntas, né, elaboradas pelo senhor. Eu preciso usar as minhas funções executivas em relação à minha capacidade de planejamento, de organização, né? Como que eu vou responder, como que eu vou alcançar o meu objetivo proposto. Então, ao mesmo tempo que eu produzo, né, que eu emito sons, eu estou realizando todas essas atividades. Né? Para vocês terem uma ideia, né, em quadros onde há essa degeneração, né, essa perda progressiva dessas faculdades cognitivas, é muito comum, como o senhor disse, eu ter uma perda de uma memória recente e preservar o conteúdo passado. E com o passar do tempo, além dessa memória recente, eu também começo a perder conteúdo passado. E conforme isso vai evoluindo, eu começo a ter dificuldade na fala. Inicialmente eu não lembro de algumas palavras, e com o passar do tempo eu não consigo encadear, eu não consigo dar um sentido lógico à minha fala. Então, Ivan, só com um exemplo, acho que claro, o pessoal poder, de repente, você confirmar se é isso. A fala é um produto final que a gente vê no ambiente, mas ele é extremamente complexo, ele não depende só da área da fala para sair da boca. Ele depende que as outras áreas alimentem, então não é um sintoma fácil de se achar um diagnóstico. Não, ele é extremamente complexo. Exatamente. Por exemplo, só para a gente entender o próprio contexto das afasias, né? Quando há esse prejuízo da fala. A gente tem áreas cerebrais diferentes. Né? Então a gente tem a afasia de Broca, né? Ou de Broca, né? Por exemplo, que a gente está falando da produção da fala. Então eu não consigo produzir, eu não consigo emitir esses sons. Mas eu tenho, por exemplo, a afasia de Wernicke, onde é a dificuldade de compreender. Então eu produzo, mas não consigo compreender. Então é de fato um domínio extremamente complexo e muito relevante. Porque, por exemplo, se eu faço a avaliação de um idoso e esse idoso ele já tem comprometimento na fala, empiricamente eu já consigo entender que ele já está num grau mais avançado de comprometimento. Se eu tenho um idoso com queixas pontuais, eu estou esquecendo uma palavra ou outra, ele é diferente de um idoso que não consegue expressar o que ele está sentindo, né? Que ele não consegue demonstrar quais são as suas dificuldades. Então a fala ela é um processo extremamente complexo. E por então último, é importante ter calma, né, as pessoas, porque é até comum. Né? Então não é porque tem transtorno de fala, porque meu filho a gente tem, não. Pode ser vários motivos, entre eles até orgânicos do próprio desenvolvimento. Então, assim, não é um alerta isso
Assim, na verdade, é um sintoma só que é Exatamente. necessário passar. Por isso a importância de ter um bom profissional, de estar acompanhado, né, por pessoas que técnicas, até traduzindo aqui da nossa linguagem, né? O DSM, na verdade, o que que é isso? É a Bíblia da psicologia, da psiquiatria. Quer dizer, na verdade, é um livro que ele documenta, ele coloca critérios para que a gente possa ter como base para fechar diagnóstico, né? Então, a Uhum. hiperatividade, por exemplo, tem que ter a impulsividade. Às vezes é um elemento que falta para você fechar, não, a hiperatividade, né? O transtorno de hiperatividade, atenção. Então, assim, ele te dá critérios baseados em evidências científicas para que, dentro desse mar de possibilidades que o Ivan acabou de falar, que a gente acabou de discutir aqui, a gente possa se guiar, baseado em critérios técnicos, científicos, para qual caminho a gente está indo para poder ser mais assertivo nesse diagnóstico, né? Assim, Perfeito. a gente passou pelo adulto, né? A gente passou aqui um pouco pela criança também. E agora eu queria entender, porque a gente falou muito aqui, na verdade, da avaliação neuropsíquica, né? No sentido Uhum. de entender o indivíduo hoje, avaliar ele amanhã, como prognóstico, como a situação dele hoje, mas também, Ivan, e é um pouco da sua área, a reabilitação, que é uma notícia boa, né? Hum, A gente consegue, através exatamente. da psicologia, reabilitar. Como seria? Explica pra gente a reabilitação dentro desse processo todo. O processo de reabilitação, doutor Carlos, ele ocorre posteriormente ao processo da avaliação. Então, no primeiro momento, eu entendo, né, eu faço esse perfil neuropsicológico, eu entendo as principais fraquezas e as principais forças desse sujeito, e caso for percebido que há um prejuízo incompatível, né, com o esperado para a faixa etária dessa pessoa, a gente vai sugerir não mais a avaliação, a compreensão do quadro, mas sim a intervenção, a estimulação desses domínios. E basicamente a reabilitação ela tem alguns objetivos. Então, primeiramente, a gente busca reabilitar o domínio prejudicado. Então eu tenho uma limitação da memória. A gente vai tentar melhorar essa limitação da memória. Se não for possível, claro, a gente precisa entender que são quadros, na grande maioria das vezes, progressivos e degenerativos, nem sempre. Né? Por exemplo, posso ter um jovem de 30 anos que sofreu um acidente de moto, desenvolveu um TCE e tem prejuízo da memória. Então, a reabilitação pode auxiliar para que ele recupere a sua capacidade cognitiva. Mas um idoso que desenvolve um transtorno neurocognitivo maior, como por exemplo a doença de Alzheimer, aí eu já não consigo pensar nessa recuperação. Só que aí eu tenho outros objetivos. Né? Baseado, por exemplo, no conceito da própria neuroplasticidade, eu posso estimular outros domínios e automaticamente tentar compensar essa perda da funcionalidade. Eu tive um prejuízo da memória, vou tentar compensar outros domínios, por exemplo, a atenção, para que eu tenha uma funcionalidade mais preservada. E por último, caso não seja possível, né, nem estimular nem compensar, a gente vai criar estratégias com tecnologia assistida, por exemplo, que façam a redução desses prejuízos. Então vamos usar calendários, né, vamos utilizar estratégias para que a gente consiga limitar esses impactos. Então a reabilitação ela vai buscar, né, dentro desses objetivos, estratégias para que a gente consiga dar uma maior funcionalidade, desde aspectos cognitivos, né, essas estimulações, né, através dessas atividades, mudanças de hábitos, como também contemplando aspectos emocionais. Por exemplo, eu fico frustrado porque a minha memória já foi muito melhor do que é hoje. Então eu preciso trabalhar com a frustração para que, de alguma forma, a gente consiga desenvolver uma maior funcionalidade. Porque se eu for esperar que o meu desenvolvimento seja o mesmo de alguns anos atrás, provavelmente eu vou aumentar com o passar do tempo essas frustrações. Então, é muito importante que a gente consiga entender também os aspectos emocionais associados a essas perdas cognitivas. Muito bom, muito boa a explicação. Acho que assim, muito esclarecedor para todos aqui. Eu queria assim, agradecer muito aqui a sua presença. Estamos chegando aqui no finalzinho, Ivan, e você também
faça as suas considerações finais aí, também passar o seu contato, sua rede social, para que as pessoas que estão vendo possam ver aqui, que necessitem desse apoio, também possam te contactar aí, qual é o caminho que segue se precisar de um apoio. Eu sempre digo que faz toda a diferença o que a gente acabou de colocar aqui, né? Um profissional competente, um profissional que se atualiza e que possa te dar um outro direcionamento aí, principalmente essas questões psíquicas. E deixa o seu contato, as considerações finais aí para nossa audiência. Bom, primeiramente agradecer o convite, né, a oportunidade de estar falando um pouco sobre a neuropsicologia, então muito obrigado, doutor Carlos. O segundo ponto, né, a minha rede social é Ivan Fialho Neuropsicologia, então qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou à disposição de vocês. E por último, né, as minhas considerações finais, faço uma sugestão de um livro, Memória, um xará meu, Ivan Izquierdo, né, um argentino naturalizado né, aqui no Brasil, uma referência no estudo da memória. Ele tem esse livro, e a introdução do livro, doutor Carlos, é muito interessante, porque ele vai demonstrar como que a memória ela está associada aos aspectos sociais, né, como que ela interage com os aspectos sociais. E como que para o idoso, principalmente, muitas das vezes ele é privado disso. Né? Então, por exemplo, se eu interajo com as pessoas, se eu converso, se eu conto histórias, se eu lembro, né, de conceitos, isso é um exercício de memória. Né? Então, a memória, ela não está simplesmente na leitura de um livro. Ela está numa conversa informal, ela está numa interação com amigos, ela está numa história, né, que você lembra há muito tempo que você está revivendo aquilo dali. Então, ele ressalta, né, na introdução do seu livro quão importantes são os aspectos sociais associados aos domínios cognitivos. Então, fica aqui a minha sugestão, né, e destacar, né, a importância, né, o senhor falou da questão da pandemia, né, como que isso não privou, né, muitos de nós dessas atividades sociais e como que isso vai, de alguma forma, repercutir, né, na nossa própria funcionalidade e autonomia, principalmente, né, nessa fase da nossa vida onde naturalmente a gente já tem, né, uma estimulação menos intensa do que em outros momentos. Então fica aqui a minha sugestão e o meu agradecimento. Muito obrigado. Né, o papo acabou, um papo muito agradável aqui, eu acho muito esclarecedor. Peço mais uma vez aí vocês no términozinho, colocar um coraçãozinho, ajudar a divulgar, porque eu acho que isso chegando, a informação correta chegando, ela combate a desinformação e influencia assim impacto, né? Uma informação tem um impacto absurdo na vida, na consequência, né? No futuro da vida das pessoas, né? A informação correta. Gente, eu estive aqui hoje com o Ivan Fialho, neuropsicólogo, especializado em avaliação neuropsicológica. Bate-papo aqui muito agradável, agradecer a presença, né, do Ivan e de todos vocês, né, e um forte abraço a todos vocês, a Ivan, a todos que participaram e assistiram, e olha, tudo de bom.